Olá, sejam bem-vindos a mais um programa God Bless. God bless you. God bless you, yeah, yeah. God bless you. God bless you. Nós hoje estamos aqui para discutir fibromialgia, uma doença que tem crescido muito no nosso meio, e a gente está aqui mais uma vez para poder abordar um tema que tem crescido nos últimos tempos, é um tanto polêmico no meio da medicina e até no nosso meio, no meio da sociedade. E eu queria convidar aqui as minhas queridas Andréia e a Ellen para a gente discutir um pouco sobre fibromialgia. Queria, na verdade, que vocês colocassem um pouquinho qual que é a visão que vocês têm sobre fibromialgia, o que vocês têm abordado no consultório, na sua prática de consultório diário, qual é a vivência de vocês em relação a esse tipo de doença. Bom, o que a gente pode notar nos últimos tempos é que o número de pacientes que vêm com queixas de fibromialgia, que são queixas dolorosas, a gente vai abordar melhor o tema a seguir, tem aumentado bastante, né? Então, principalmente entre as mulheres, também é uma questão que nós vamos falar, mas o número de pacientes que têm queixas de dor e que muitas vezes nós não conseguimos muito encontrar uma causa específica, uma lesão orgânica, eles têm aumentado muito no consultório. E como nós vamos também abordar, esses pacientes, eles também têm algumas outras queixas associadas, além das dores, né, pelo corpo, queixas inclusive psicossomáticas mesmo, e que também a gente observa que a queixa das dores, elas também, pelo corpo, elas também se manifestam em outros órgãos. E isso é uma coisa que nos chama muita atenção, o número que tem crescido bastante nos atendimentos que a gente tem no consultório. Muitos pacientes antigamente chegavam com as queixas e a gente não sabia muito o diagnóstico. Por quê? Porque a fibromialgia não é uma doença muito estudada até então. Pacientes chegavam com queixas e falavam, e às vezes a gente acabava não dando muito valor para isso. Então, assim, o paciente chegava, queixava, falava, ele falava, vai fazer um exame, vai fazer outro, e acabava, como a Ellen falou, sem chegar num diagnóstico correto. E com o passar do tempo, acho que atualmente o pessoal tem estudado mais, tem aprofundado mais sobre isso, hoje a gente consegue falar, poxa, o senhor tem fibromialgia, entendeu? E a gente consegue direcionar melhor o tratamento e consegue orientar melhor os pacientes. A gente percebe que, de certa forma, isso, se a gente voltar um pouco no tempo, talvez há 5, 10 anos atrás, onde a doença talvez nem fosse muito comentada, muitos pacientes eram tidos como louco, né? Porque tinham dor e muitas vezes não de dor, né? A gente não conseguia ter não valorizava, eu não valorizava. Acho importante a gente falar um pouquinho para as pessoas qual é a definição que a gente tem hoje, né? O que é fibromialgia? Então, a fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta principalmente com dor pelo corpo todo. Então, muitas vezes o paciente ele não sabe nos referir aonde é a dor, se é uma dor muscular, se é uma dor articular, se é uma dor óssea, mas ele queixa que dói o corpo inteiro e é difícil alguma parte do corpo que não doa. Por isso que para um médico, como assim você está sentindo dor no seu corpo todo? É uma coisa assim, às vezes complicada da gente. O que a gente vai procurar num paciente que chega para você e fala, dói a minha cabeça, as minhas costas, minha barriga, meu quadril, dói tudo, né? Essa é a nossa dificuldade, né, de diagnóstico, assim. Uma coisa que vale a pena ressaltar é que a fibromialgia ela é muito mais comum, muito mais frequente em mulher, né? Chega a ser de 5 a 7 vezes mais frequente nas mulheres do que nos homens. E existe uma faixa etária onde ela é mais comum de acontecer, que é entre 20 e 50 anos de idade. Isso não significa dizer que não pode acontecer em pacientes mais jovens ou mais velhas, né? Mas geralmente predomina nessa faixa etária. E nunca deve se desconsiderar a queixa de um paciente, porque muitas vezes a gente fica muito atento ao foco da dor. Eu tenho uma dor no cotovelo, ou tenho uma dor no joelho, ou na coluna, e você acaba indo atrás
daquilo específico que ele está se queixando e você não consegue entender todo um contexto que está acontecendo no paciente. Então, é importante a gente desenhar esse perfil. Eu acho interessante também falar que a fibromialgia é caracterizada pela dor, mas além da dor, o que a gente tem? A gente tem o cansaço, a gente tem a falta do sono, a gente tem até distúrbios do sono, de depressão associada. Então, assim, às vezes o paciente chega queixando, poxa, eu tenho dores pelo corpo e um sono que eu não consigo descansar. Eu durmo à noite, mas eu acordo de manhã já cansado. Isso é uma coisa importante, porque às vezes as pessoas começam assim, gente, eu não tô dormindo, será que eu sonhei, será que eu comi demais ontem à noite? E começa. E é legal saber que a fibromialgia em si pode englobar todos esses outros sintomas. É verdade. Eu queria só ressaltar, assim, a gente, né, como médicos, e hoje, da forma como a medicina está, né, a gente às vezes tem um tempo muito pequeno pra gente atender, pra gente conversar com o paciente, então a gente acaba que se atende. Qual é a sua queixa? Ah, é uma dor aqui? Então a gente vai investigar a dor aqui. Mas a gente nunca pode esquecer que a pessoa que está ali na tua frente é um ser humano. Então ele tem o físico, ele tem o emocional, ele tem o espiritual e todas as coisas que vêm, as emoções que vêm junto com uma pessoa, né? Então, acho que a fibromialgia, ela tá muito relacionada, acho não, tenho certeza, que a fibromialgia é muito relacionada com o estado emocional e o estado espiritual das pessoas. Então, nós como médicos, em uma consulta, se a gente conseguir atingir esse alvo, que é a parte emocional, que é a parte espiritual, além somente do físico, eu acho que a gente consegue tratar uma pessoa muito melhor do que simplesmente passando uma medicação. Vamos agora a umas perguntas mandadas pelos nossos internautas. Você também pode mandar a sua pelas nossas redes sociais, acesse, participe, mande suas dúvidas pra gente. Vamos lá, primeira pergunta, mandada pelo Fabiano Moreira, da Freguesia do Ó. O que é fibromialgia? Bom, então como nós já demos uma pincelada, a fibromialgia é uma síndrome que ela se manifesta com a queixa de dores pelo corpo. Dores que muitas vezes o paciente não sabe referir muito bem onde é, mas é uma dor disseminada e que o incomoda muito. Isso aí. Segunda pergunta, Daniel, da Vila Leopoldina, pergunta: quais os principais sintomas da fibromialgia? Além da dor, que foi o que a Ellen já falou, a dor nas juntas, a dor nos ossos, a dor na musculatura, a gente tem ansiedade, distúrbio do sono, formigamento pelo corpo, dormência pelo corpo. Tem algumas alterações gastrointestinais também que podem acontecer, que é um tema que a gente até vai abordar mais pra frente, mas é como se fosse queixas da fibromialgia no trato gastrointestinal também. Problemas de memória, problemas de concentração. E a questão do sono que não é reparador, né? Que a pessoa dorme, ela pode dormir 8 horas por dia, mas ela acorda com a sensação de que ela não dormiu, cansada. Assim, o que eu acho bem legal a gente falar nessa parte dos sintomas é que a fibromialgia, a pessoa tem uma sensibilidade exacerbada de toque mesmo. Então, assim, ela tem a dor. A dor é uma dor crônica, mas ela sente a dor. A gente tem que valorizar um pouco. O pessoal fala, eu tenho uma dor. Ela tem uma dor. Por mais que você procure, você não ache uma causa específica, você faça exames, não acha, a dor existe. Então, assim, o principal sintoma que leva o paciente para o consultório, que leva pra gente, é a dor. Terceira pergunta, mandada por Fábio Ponzeto, aqui de São Paulo. Minha mãe sofre com fibromialgia há anos. É uma dor insuportável, segundo ela. Essa é uma doença autoimune como lúpus? Então, gente, é importante a gente ressaltar que a fibromialgia, ela não é uma doença autoimune, né? Ela é uma doença não inflamatória que acomete articulações, a musculatura, né? Como um todo. Agora, existe um percentual de aproximadamente 30% dos pacientes que têm fibromialgia que podem ter alguma correlação com doenças reumatológicas, que não são doenças autoimunes, mas podem ter alguma correlação, como por exemplo a própria artrite reumatoide, que é uma doença que às vezes tem essa correlação com a fibromialgia. Então, sempre que houver uma suspeita de fibromialgia, é importante uma atenção médica, exames diagnósticos, para descartar a possibilidade de outras doenças associadas, certo?
para que então siga o tratamento específico para a fibromialgia. Quarta pergunta, mandada pela Gabriela Fernandes, de Tremembé. Pessoas idosas têm mais propensão a desenvolver a fibromialgia? Como já foi dito, são mulheres, né? Mais frequente mulheres mais novas, mas também não quer dizer que um idoso ou que uma criança ou um adolescente não possa ter a doença, né? Mas não é faixa etária mais frequente, não é idoso. Nossa última pergunta, mandada pelo Lenimari Bonano, aqui de São Paulo. Pergunta assim: fibromialgia, como prevenir? E uma vez diagnosticada, como tratar? Minha irmã foi diagnosticada e o médico aconselhou que ela buscasse um terapeuta. Lenimari, o que a gente pode te dizer? Que ele não estava errado quando ele falou que ela deveria procurar um terapeuta. Às vezes as pessoas se confundem um pouco, falam assim, poxa, um terapeuta é porque eu estou louco. Não. O terapeuta ajuda a gente entender o nosso emocional. Porque a base do tratamento da fibromialgia, como a Ellen já falou, vai muito no psicológico, muito na nossa mente. Então, assim, é importante a gente ressaltar o que é a doença. O paciente tem que entender o que é a doença, como encarar a doença, saber que ela existe mesmo, saber que a dor existe mesmo, para quê? Para que ela consiga entender melhor o tratamento. Então, assim, a gente indica, existe um grupo chamado de psicoterapia cognitiva comportamental, que faz o acompanhamento não só do paciente, mas junto com a família. Para quê? Para que as pessoas entendam o que é a doença, para que um possa valorizar, um familiar possa valorizar a dor da pessoa em si. Outras coisas que a gente faz. Todo doente tem que entender a necessidade do tratamento. Não pode subestimar. Se é psicológico, eu não preciso fazer nada. Precisa. Você precisa entender que é uma doença e que você precisa do tratamento, sim. Às vezes não seria um anti-inflamatório, por exemplo, que é para uma doença específica, mas uma medicação que vai amenizar a sua dor. A psicoterapia ajuda nesse sentido, sim. E entrando assim um pouco no que a Ellen falou antes da parte espiritual, nós como médicos cristãos, a gente também acredita muito na parte da oração. Então, assim, além de entender a doença, existe um cunho físico, existe um cunho psicológico e existe um cunho espiritual. Eu não sei o Felipe ou a Ellen, mas assim, alguns pacientes eu acabo orando também dentro do consultório. Por quê? A gente consegue ver a diferença que isso faz numa consulta, a diferença que isso faz para alguns pacientes. Assim, uma coisa que é importante a gente ressaltar pegando o gancho que a Andrea disse, até o que a Ellen falou, que nós, na verdade, somos corpo, alma e espírito, não é verdade? E por sermos corpo, alma e espírito, a gente precisa entender que existe uma interligação direta entre os três. Se um deles adoece, consequentemente, todos os outros adoecem também. E a gente sabe que não existe ainda uma causa definida para explicar a fibromialgia. Supõe-se que possa ser relacionada a uma questão de alterações hormonais, de mediadores neurotransmissores, enfim, de serotonina e uma série de outras coisas que vão muito mais a fundo do que esse nosso bate-papo. Mas, de certa forma, a gente acaba vendo isso como uma doença da alma, porque tem uma relação muito próxima com a depressão. E porque nós não encontramos uma lesão orgânica. Se você for fazer exames... Você pode fazer todos os exames, não existe. Todos são normais. Até 50% dos pacientes podem ter uma correlação da fibromialgia com a depressão, que é muita coisa se a gente parar para pensar. Então, partindo-se disso, a gente entende que a própria fibromialgia também tem uma relação direta com essa questão emocional e, de certa forma, com a questão espiritual. A gente sabe que nós temos um Deus que é vivo e poderoso, que nos prometeu que nos curaria, que nos transformaria, e a partir do momento que nós nos entregamos a Ele, existe toda uma intervenção dele na nossa história. Então, não podemos negligenciar nada, não podemos negligenciar o físico, que precisa ser tratado por um médico, por um psicólogo. Isso vale a pena você considerar essa situação, mas a gente não pode negligenciar também a parte espiritual, porque nós, como médicos, e eu falo isso particularmente pela minha condição, eu sei que eu sou limitado. Sei que, de repente, meu braço vai até onde o meu estudo
me mostrou que eu poderia ir. Mas quando Deus entra em cena, esses limites são ampliados, os horizontes são ampliados. E a intervenção que, de repente, o médico não consegue trazer, aquilo que, de repente, a medicina não consegue responder, certamente Deus tem respostas que vão muito além daquilo que a gente pode imaginar que nós possamos fazer como médicos. Então, procure sim a ajuda de um médico, procure sim a ajuda de um psicólogo, faça atividade física porque isso ajuda, mas não negligencie a questão do que Deus pode intervir trazendo um ganho expressivo no tratamento da fibromialgia. E eu queria também colocar, assim, entender que existe um ciclo. Então, as pessoas que têm fibromialgia têm dor. Ninguém que tem dor consegue ser totalmente feliz. E a pessoa não é feliz, ela fica deprimida, ela sente mais dor, e isso, ela fica rodando nesse ciclo, né? E quando a gente fala em âmbito espiritual, quando a gente vive com Deus, quando a gente conhece a Deus, não tem espaço para tristeza, né? A gente conhece um Deus que nos dá paz, que anda ao nosso lado. Então isso age na depressão. Então, agindo na depressão, melhora essa questão de dor. E aí esse ciclo, ele é quebrado, né? Vamos agora a mais umas perguntas das ruas. Fibromialgia tem cura? A fibromialgia, ela é uma doença crônica e, assim, é importante ressaltar que ela não tem uma cura específica. Tá? Em todos os estudos que foram feitos, ela não tem uma cura. Mas a parte importante é, como a Ellen falou antes, que ela não tem uma lesão orgânica. Então, assim, ela não é progressiva, ela não vai piorar, ela não vai causar danos ao seu corpo. Mas também vai entrar o que a gente estava conversando até agora, né? A gente acredita num Deus que pode todas as coisas. Segunda pergunta. Fibromialgia ocorre na fase juvenil? A fibromialgia, ela é uma doença mais frequente entre os 20 e 55 anos nas mulheres, tá? O que não quer dizer que os homens não possam ter, nem crianças ou adolescentes e nem as pessoas mais idosas. Terceira pergunta. Exercícios físicos ajudam no tratamento? Bem, já foram realizados alguns estudos com pacientes que praticavam atividade física e notou-se que todos que praticavam atividade física tinham uma melhora expressiva no tratamento da doença. Talvez relacionando isso com a questão da serotonina, porque a atividade física aumenta, né, a liberação desse neurotransmissor. Isso pode, de certa forma, trazer um ganho. Então, eu acredito que traga, sim, um benefício significativo no tratamento. Só para ressaltar, a fibromialgia é uma doença crônica, é uma dor crônica. Por que eu tô falando isso? Normalmente, a gente espera uma pessoa com dor que chega gritando, suando frio, falando, ai, tá doendo, fazendo aquele escândalo. E não, a pessoa que tem fibromialgia é uma pessoa que ela pode estar na sua frente, calma, conversando com você, e você não vai imaginar que ela está sentindo a dor. Por quê, gente? Lembra, a dor, ela realmente existe, ela é física, a pessoa sente essa dor. Pra gente não ficar subestimando, fazendo de conta que não existe. Eu tenho uma colega de pilates e ela é uma pessoa que tem a fibromialgia. E ela sofre dentro da própria casa. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que ela tem a dor de verdade. Então, assim, você conversa com ela, você vê na face dela a tristeza da família não acreditar que ela tem dor. Então, assim, só a importância dos familiares no contexto da fibromialgia. E a questão de você amar, isso de certa forma traz também um ganho para a pessoa. Então, se existe alguém perto de você ou da sua casa que tem esse tipo de doença, não negligencie. Um dos maiores remédios que você pode dar para ela é o amor. Então, se você tem, procure tratamento, pratique atividade física, faça aquilo que o seu médico recomendou, procure um auxílio psicológico, porque isso também traz um ganho, certo? Mas, acima de tudo, procure essa vida com Deus, porque certamente as coisas são importantes, o tratamento, a atividade física, mas de tudo, o que é exponencialmente melhor é a questão da sua vida com Deus. Então não abra mão disso, procure uma igreja perto da sua casa, viva essa vida de comunhão com Deus, porque eu creio que algo sobrenatural pode acontecer com você. E assim como nós, né, as pessoas, nós somos compostos pelo nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual, assim também deve ser o tratamento. Então, busque o seu médico, faça o tratamento proposto,
busque um psicoterapeuta e também busque a sua parte espiritual, que é conhecer a Deus e ter essa vivência com Deus. Que acho que você procurando em um lugar só, você não vai conseguir se tratar. Então você precisa englobar todas as coisas, é essencial. E uma coisa que deve ser ressaltada é: não se isole. A questão de você ficar isolado, achando que você ficar longe, parar de reclamar, ou isso ou aquilo, talvez traga um certo alívio, é mentira. Na verdade, se você ficar trancada no teu quarto, ou que não quiser sair de casa porque a dor, porque isso, porque você reclama, e as pessoas não gostam de reclamar, isso de certa forma te faz um isolamento social. Você acaba ficando pior desse quadro de dor, e aí você entra num quadro já depressivo. Então você precisa entender que você precisa se levantar, você tem que lutar, tem que reagir, tem que sair, tem que ver pessoas, porque isso já dá uma arejada na sua cabeça, isso te dá uma nova motivação, você tem outras experiências, você convive com pessoas que talvez passam por problemas piores do que o teu, que precisam ir pra frente, a gente tem que avançar. Na verdade, Deus nos chamou para isso, a gente não pode ficar parado. Então, espero que você entenda isso, que você se levante, que você possa buscar ajuda, de repente, assim como a Ellie falou, do psicólogo, do médico, de Deus. Procure uma igreja perto de você, que você possa viver tudo aquilo que Deus tem preparado para você, que a cura possa chegar na tua casa, que você seja restaurada. Essa é a nossa oração a teu respeito. Eu quero agradecer a presença de todos, da Andréia, da Ellen. Obrigado por você nos assistir. Que Deus abençoe. God bless you. Até a próxima.